Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando mais um estudo diário das 7 leis. E hoje é dia 20 de junho do ano de 2022, 20 de junho do ano de 2022, dia 21 do mês de Sivan, do ano de 5.782 da criação. Estamos iniciando o nosso estudo diário das 7 leis. E no estudo de hoje nós vamos continuar no capítulo que começamos ontem, o capítulo 7 do Guia Beninoa, no qual estamos abordando na página 39 e na página 40, estamos abordando como se iniciou a idolatria. Também estaremos dando continuidade no nosso estudo da mitzvah diária, estamos na mitzvah de Birat Hashem, ou seja, abençoar a Deus. Estamos na quinta ramificação, no qual nós vamos aprender sobre não profanar o nome de Deus. Também no estudo diário de hoje estaremos entrando em mais uma brahá, mais uma bênção que nós recitamos no nosso Sidur, o Sidur Beninoa. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre a continuidade das bênçãos da manhã e hoje falando sobre a brahá que dizemos que Hashem abre os olhos dos cegos. Tudo isso estaremos aprendendo no estudo diário das 7 leis de hoje. Então vamos iniciar nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Nós estamos na leitura do Guia Beninoa, na página de número 39 e número 40, bem que hoje a gente está na página 40, a página correta, e hoje nós vamos ler a segunda parte, a partir do capítulo 7, dando continuidade, paramos no 6º parágrafo, vamos estar abordando agora o 7º parágrafo. Então sabemos que como iniciamos falando sobre a idolatria, né? Como que foi o início da idolatria, nós falamos sobre Enos, então ele começou a entender que Hashem era muito grande, e entender que certas criações de Hashem eram intermediários, então deveria falar com Hashem através desses intermediários. Isso foi uma coisa ruim, isso não foi uma coisa boa, foi uma coisa ruim que aconteceu. Esse, na verdade, é o primeiro grau da idolatria, é chamado de Shituf, ou seja, o primeiro grau da idolatria é chamado de Shituf, a associação pelo qual as pessoas criam sócios para Hashem ou ajudadores para Hashem, e com isso faz pluralidade de Hashem, isso é muito ruim, isso não é legal. Então hoje vamos dar continuidade na leitura do Guia Beninoa, na página de número 40, no parágrafo 7º do capítulo 7. Esse é o capítulo que explica sobre a criação da idolatria. Então daqui está escrito que posteriormente as pessoas foram mais longe e começaram a atribuir uma pluralidade ao Deus único, considerando a existência de outras entidades que seriam primárias como Deus único. E até mesmo esquecendo Deus como Criador de tudo e atribuindo um aspecto divino aos astros, seres ou estátuas, este segundo tipo de raciocínio é classificado como idolatria completa, apesar de que Shituf é um tipo de idolatria menos grave. Se assim pode dizer, existem divergentes opiniões entre os sábios e legisladores judaicos se um gentil que crê em Shituf estaria violando o preceito de idolatria ou não. Porém, é preciso compreender um esforço para conscientizar todos os seres sobre a verdade de que todos os astros e demais entidades são meramente marionetes, não têm livre arbítrio e são somente o machado na mão do lenhador. Então daqui nós aprendemos o seguinte, que no início, aquilo que foi começando como um tipo de uma coisa muito inocente, e as pessoas podem pensar, olha, isso é uma coisa muito inocente, uma coisa muito simples, o que tem de intermediário, o que tem em criar ajudadores ou sócios, por que não pode, de que forma que não pode? Isso foi evoluindo para uma pluralidade, ou seja, foi constituindo uma pluralidade
de pessoas na divindade, e com isso as pessoas foram criando as suas falsas divindades, falsos deuses. Agora, mais um pouquinho, as pessoas estavam esquecendo de Hashem, já não lembravam mais de Hashem. Não somente eles começaram a esquecer de Hashem, como também começaram a pensar que Hashem deixou de existir e o mundo foi entregue a deuses menores. Esse foi a continuação da idolatria. Então esse grau de idolatria completa só existiu porque antecipadamente passou a existir o grau intermediário da idolatria. Um acaba conduzindo o outro. Então, daqui nós entendemos o seguinte, que de forma alguma devemos pensar ou associar algo a Hashem. Hashem é inassociável. Hashem não se associa, ele é único e uno. Não existe nada além dele. Ele é todo-poderoso, criador de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Ele governa tudo o que existe. Ele não precisa de nenhuma outra criatura para a qual ele possa completar algo que ele decreta. Não, ele apenas diz. Então, dessa maneira, entendemos que tudo aquilo que existe são instrumentos. Ou, na linguagem mesmo, na Kabbalah, é como se fosse o machado na mão do lenhador. O lenhador que conduz o machado. O machado é apenas uma ferramenta. Logo, tudo o que existe são apenas ferramentas. Assim são os astros, as estrelas, o sol, a lua. Eles em si não são nenhuma representação, não são nenhuma divindade em si, mas são apenas instrumentos. Claro, o Eterno, o Criador de todas as coisas, aquele que conclui, aquele que faz, aquele que do nada diz que exista e aquilo passa a existir, esse é o verdadeiro autor de todas as coisas que existem. Então, gente, continuando no nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na mitzvah diária, e a mitzvah diária que nós estamos é a mitzvah de Bihat Hashem. Já explicamos que Bihat Hashem significa você reconhecer o quão Deus é poderoso, criador dos céus e da terra, magnífico, não há nada igual a Ele é uno, Ele é único, e a Ele nós devemos servi-lo, e abençoá-lo, e bendizê-lo, e louvarmos a Ele somente e a ninguém mais. Então daqui nós aprendemos que nós devemos bem dizer Hashem. É esse o significado de Bihat Hashem, você bem dizer Hashem. Também pode ser chamado de abençoar Hashem, já que o ato de abençoar é você engrandecer, é você falar positivamente. Quando falamos abençoar, esse é o contrário da palavra que a gente não vai falar, que é o contrário de abençoar, e a gente não vai falar essa palavra. A quinta ramificação é a ramificação de não profanar o nome de Deus, listado pelo Dr. Ariel Lichtenstein no seu livro The Seven Laws of Noah. Então ele registra essa quinta ramificação, é a ramificação que chamamos em hebraico de Hilu Hashem, ou seja, é a profanação do nome de Hashem. Deus não permita que isso aconteça. Está escrito lá em Vaikra, capítulo 22, versículo 32, e você não deve profanar o meu santo nome. Então daqui nós aprendemos que ao povo judeu foi ordenado o seguinte. Primeiro a gente vai falar sobre essa ramificação relacionada com o povo judeu, tá? Porque ela tem um contexto muito especial com o povo judeu, para a gente entender a nossa missão dentro dessa ramificação, tá bom? Então, primeiro a gente sabe, como nós abordamos ontem, abordamos que um Benoa, ele não é ordenado a fazer um Kiddush Hashem da forma como os judeus fazem, ou seja, com o martírio. Logo, um Benoa, ele faz o Kiddush Hashem de que maneira? Ou seja, não sendo martirizado, ou seja, o quanto depender das suas forças, é claro que você não vai praticar uma transgressão. É exatamente isso. Isso também pode ser chamado de honrar Hashem, trazer santidade ao nome de Hashem, da forma como o Benoa ele vive. Então, daqui a gente aprende que os judeus, eles incluiriam dentro da não profanação do nome de Deus,
incluiria eles não violar os 3 mandamentos, que são assassinato, idolatria e relações proibidas, mesmo sob martírio ou outras perdas. Para os Bnei Noa, o quanto depender de suas forças, ou seja, em caso de vida ou morte, um Bnei Noa não está obrigado a ser martirizado. Não violar mandamentos por despeito, mostrando publicamente o desprezo pela lei de Deus. O que é muito pior do que violar o mandamento por causa da tentação. Para uma pessoa de reputação moral, não fazer nada que possa parecer errado, mesmo se a ação for permitida, enquanto os tribunais provavelmente não aplicariam esta ramificação, enquanto os judeus seriam punidos com chibatadas por cometerem a profanação. Deus vê e ouve tudo e exige o seu julgamento. Logo, um Bnei Noa só pode transgredir algum mandamento se isso ameaçar a vida dele. Quando a vida dele não está em jogo, ou seja, quando ele tem um livre-arbítrio de escolher entre praticar ou não praticar, quando ele não está sob o poder de uma coação forçosa do qual ameaça a vida dele, a integridade física dele, ou seja, uma tentativa real de tirar-lhe a vida, quando isso não acontece, um Bnei Noa não pode, ele não tem permissão para cometer uma transgressão de nenhuma das suas 7 leis, correto? Então, daqui a gente vai entender o seguinte, que é citado abaixo no Sefer Hinuri, explica que é exigido, no Sefer Hinuri 295, está escrito que os judeus foram impedidos de profanar o nome de Deus. Que Hashem seja bendito. Isso é o oposto daquela santificação de Deus sobre o qual foram ordenados, como nós falaremos no versículo de Levítico 22:32, e você não deve profanar o meu santo nome. O transcritor escreveu em nome do Rambam, ou seja, citando o Rambam, no Sefer Mitzvot, na Mitzvot Lotase, ou seja, proibição 63, esta iniquidade é dividida em 3 partes. 2 estão no coletivo e uma no indivíduo. A primeira parte coletiva é: em qualquer caso que alguém é solicitado a transgredir um dos mandamentos durante um tempo de perseguição e o executor pretende que ele transgrida, seja pelos mandamentos leves ou pelos poderosos, ou se alguém for solicitado a transgredir a idolatria, imoralidade ou assassinato, mesmo não durante um tempo de perseguição, o judeu é obrigado a dar sua vida e ser morto ao invés de transgredir, ou seja, de ser martirizado. O Bnei Noa, por sua vez, ele é proibido totalmente de cometer algum erro, é claro, ou de praticar qualquer tipo de transgressão que for deliberada, ou seja, quando não está em jogo a vida dele. Quando a vida dele está em jogo, ele tem a ordem para salvar a sua própria vida. Então, daqui, o Rambam no Mishneh Torah, em Ilhot Melahim, capítulo 10, Alahá número 2, está escrito que um Bnei Noa que é forçado por outra pessoa a violar um de seus mandamentos tem permissão para transgredir, mesmo se ele for forçado a adorar falsos deuses. Ele pode adorá-los, pois os Bnei Noa não são ordenados aqui do Hashem, e logo também isso significa o quê? O que isso significa para um Bnei Noa? Significa, se a vida dele está em jogo, ele pode salvar a sua vida. No entanto, quando isso não está colocando a vida de alguém em jogo, quando isso é algo livre, onde há o livre-arbítrio assegurado para a pessoa escolher entre o bem e o mal, entre fazer ou não fazer, onde a vida dele não está sob ameaça, onde a vida dele não corre perigo, então ele deve exatamente cumprir a mitzvah, seja ela qual for a mitzvah das suas 7 mitzvot e das suas ramificações. Ele não deve fazer uma concessão ou abrir mão em nenhum momento e ter um comportamento exemplar. Um Bnei Noa, por exemplo, ele é proibido totalmente de levar o nome de Hashem a ser profanado
por qualquer ou de alguma maneira. Diante disso, a gente vai falar agora alguns exemplos. Ter um bom comportamento condizente com as 7 leis em público, ou seja, um Benoa, ele é responsável pela identidade que ele carrega. Um Benoa, ele tem a identidade de ser um monoteísta. Ele tem a identidade de cumprir as 7 leis. Ele tem a identidade de realmente colocar na prática as ramificações. Ele é praticamente uma mensagem viva que anda em público pelas ruas afora, mas também no seu bairro, na sua escola, no seu emprego, onde ele estiver. Ele é responsável e carrega esse compromisso de ter uma vida adequada, uma vida que é eticamente comprometida com a mensagem pela qual ele professa. Então, o Benoa tem que ter realmente uma vida que seja exemplar. Não praticar transgressão no que depender de sua própria vida, ou seja, um Benoa, naquilo que depende dele, do qual ele tem o direito de escolher entre o bem e o mal, ele sempre vai escolher praticar aquilo que é certo, fazer o certo, não cometer transgressão. Sob ameaça de morte, salvar a própria vida, pois as transgressões praticadas nessas circunstâncias não são contabilizadas e, como um Benoa, não pode ser martirizado. Ser martirizado seria um suicídio, ou seja, uma transgressão de suas leis. Não danificar ou destruir itens sagrados. Sabemos que um Benoa aqui, ele é proibido de profanar, tá? Ele é proibido de profanar. Logo, ele não deve destruir nenhum tipo de item sagrado. Que itens sagrados seriam esses? A gente pode falar que são os itens, todos aqueles que requerem santidade ou kedushá, ou seja, são itens sagrados. Entre eles, qualquer livro sagrado, como a Torá, o Taná, o Terrilim, ou qualquer outro instrumento que carregue uma simbologia, uma identidade, entre, por exemplo, uma sinagoga ou uma casa de uma beit que realmente faça reconhecer o nome de Hashem. Então, daqui nós sabemos que um Benoa não pode danificar, não pode destruir, não pode rasgar, não pode queimar, nada é daquilo que for sagrado. Nenhum livro que for sagrado. Então, isso requer que ele entenda que ele é responsável. Ele tem que ser uma pessoa responsável. Ele tem que ter atos de responsabilidade. Diante desses atos de responsabilidade, exatamente, é por isso que um Benoa ele deve evitar fazer algumas coisas em público. Por exemplo, um Benoa não pode carregar o talit em público, porque ele carregando um talit em público, que eu estou dizendo, na rua, andando com o talit na rua, se apresentando em redes sociais com o talit, ele estaria fazendo com que as pessoas recebessem uma mensagem não verdadeira de que ele seria um Yehudi, um judeu. No entanto, ele não sendo, as pessoas podem interpretarem mal, e isso acabaria profanando o nome do judeu e também, consequentemente, profanando o nome de Hashem. Logo, um Benoa, ele tem que ter total cuidado sobre isso. Segunda coisa, um Benoa também, ele tem que ter total cuidado sobre a identidade dele. Ele tem que entender, ele é um Benoa. A mulher é uma Bat Noa, ou seja, ele é um gentil justo. É uma pessoa que é um não-judeu, é gentil, ele é um gentil justo, ou seja, alguém que é praticante das 7 leis e suas ramificações, e logo como uma pessoa que é praticante das 7 leis e suas ramificações, ele não é um judeu. Logo, o nome dele, naturalmente, é um nome de certidão, de nascimento. Ele não deve criar uma falsa identidade. Ele não deve ser aquilo que ele não é. Ele deve ser aquilo que ele é de verdade e assumir essa identidade para com ele. Então, daqui nós aprendemos também que ele também requer uma certa responsabilidade de não estar fazendo usos de algumas mitzvot de identidade. Essas mitzvot de identidade são as mitzvot pela qual se reconhece que alguém é um judeu. Então, um Benoa, ele não pode usar um tefilim, tá? Ele não pode usar o tefilim, ou seja, porque o tefilim é algo designativo pelo qual reconhecemos que um judeu tem um compromisso de intimidade num relacionamento com Hashem para com os seres humanos. Então, daqui é muito importante a gente entender isso. O segundo ponto aqui, que também nós podemos falar, é sobre um Benoa não pode ter um rolo de Torá em casa. Logo, porque existe
uma gama muito grande de observações, de práticas sobre o cuidado devido. Existem várias regras do qual um Benoa não pode ter um rolo de Torá em casa. Então, são essas especificações de identidade, como, por exemplo, um Benoa, sabemos que um Benoa, ele lembra do Shabat, ele reconhece o Shabat como um dia especial, ele sabe que ele honra o Shabat. No entanto, um Benoa não pode guardar o Shabat, ou seja, se abster dos 39 trabalhos proibitivos por motivos religiosos, como se ele tivesse sido ordenado a se abster desses 39 trabalhos proibitivos. Um Benoa não pode fazer isso, um Benoa não faz isso de forma alguma, porque pode levar as pessoas a ter uma falsa mensagem da sua verdadeira missão e pode levar as pessoas a profanarem, a falarem mal da fé judaica e, consequentemente, da Torá de Hashem e, consequentemente, do próprio Hashem. Então, isso seria algo muito negativo. Então, o Benoa tem que evitar todas essas coisas. Logo, o Benoa é comprometido a não levar as pessoas a profanar o nome de Hashem. Como ele é comprometido com isso, como dissemos, ele tem que ter aquele comportamento que seja um comportamento ideal, adequado, de maneira que ele não esteja praticando nada que for errado, nada que possa escandalizar publicamente, de forma as pessoas difamarem as 7 leis, as suas ramificações, ou então a Torá de Hashem, ou então o próprio Hashem. Chegando agora à terceira parte do nosso estudo diário das 7 leis, nós estaremos agora estudando um pouquinho sobre o Sidur, do qual nós usamos, o nosso Sidur, o Sidur Beninoa. Como já dissemos, o Sidur que nós adotamos é o Sidur Beninoa, de autoria do Rav Yaakov Wigrenstadt, que o nosso Sidur ele é baseado no Sidur Tehillat Hashem, é um Sidur no qual nós estamos fazendo as nossas preces cotidianas, diárias. Então, como nós falamos, o Sidur, nós iniciamos então o serviço na página 14 do Sidur. Nós iniciamos então fazendo o Modiani, do qual você abre os seus olhos, você agradeceu a Hashem, porque Hashem devolveu a sua alma, deu a oportunidade de viver mais um dia, e do qual em seguida você abluiu suas mãos, fez a Netilat Yadayim, lembrando que ao fazer a Netilat Yadayim nós não recitamos a Brahá. Logo, depois disso, você foi ao toalete, fez as suas prioridades orgânicas. Após isso, também tomou seu banho, vestiu uma roupa, está com condições higiênicas realmente prontas para começar o seu dia, fazer o seu serviço. Já saiu totalmente já equipado, vestido, para fazer as suas preces diárias. Após sair do toalete, você abriu sua mão com a Netilat Yadayim. Logo após abrir a sua mão com a Netilat Yadayim, você fez a Brahá Asher Yatzah, na qual você agradece porque os seus órgãos, o seu conjunto fisiológico, o seu corpo humano está funcionando com todas as suas cavidades e orifícios perfeitamente, maravilha, Baruch Hashem. Não somente isso, mas também você, começou a fazer as bênçãos matinais. E aí você fez a primeira bênção, na qual nós vimos ontem, a qual agradecemos pelo início do dia. O dia raiou e o galo cantou, nós agradecemos porque Hashem permitiu nós vivermos para ouvir mais uma vez o canto do galo. Logo, se você também mora em algum lugar que você não escutou o canto do galo, você pode recitar essa brahá também. Você recita essa brahá normalmente, tá bom? Então daqui a gente vai ver hoje, vamos aprender sobre mais uma brahá. E hoje nós estaremos entrando no 4º parágrafo da página 14 do Sidur Beninoa. O primeiro parágrafo é o Modiani. O segundo parágrafo é Asher Yatzah. O terceiro parágrafo é a Brahá, no qual nós agradecemos pelo canto do galo. E o 4º parágrafo é o que nós estamos vendo agora,
que agradecemos a Hashem porque Ele permite nós abrirmos nossos olhos. Hashem nos permite, e não somente nos permite, como Ele nos concede a oportunidade de abrirmos nossa visão. Daqui nós aprendemos que nós devemos reconhecer que Deus, Ele é o doador da visão, do sentido da visão. Hashem, Ele é o que permite nossos olhos serem abertos e nós podemos enxergar. Porque se não fosse por Hashem, nós não enxergaríamos. Seria tudo escuro, nós não veríamos nada. Se Hashem fez isso acontecer, é porque Hashem é misericordioso, é bondoso, é maravilhoso, e Ele nos concede, logo devemos reconhecer isso. Nós devemos recitar um abrahá. Abrahá é o sentido de você reconhecer que Hashem é o possuidor e é o dono dos seus olhos. A sua visão não é sua, a sua visão é de Hashem. Logo, Ele permite que você possa fazer uso dessa visão. E você, ao fazer uso dessa visão, você tem que pedir permissão a Ele, porque Ele é o doador, Ele é o dono. Então, você tem que pedir permissão. Como que nós pedimos permissão a Hashem para fazer uso de algo? Através de um abrahá. Nós fazemos essa permissão através de um abrahá, não somente isso, mas devemos cultivar traços de gratidão. Qual é o contrário de Deus nos livre e cometer algum tipo de blasfêmia? Qual é o contrário? Sermos gratos a Hashem, abençoarmos a Hashem. Então é isso que nós somos ordenados a fazer, ser pessoas gratas. E essa gratidão é expressa de várias e várias partes durante o nosso dia. Essa gratidão é expressa através do reconhecimento que nós fazemos de Hashem. O quão importante é para mim e para você cultivar esses traços diários. Então, na bênção a ser aprendida, hoje nós estaremos agradecendo e reconhecendo que Deus é aquele que nos concede a visão diária, pois assim que acordamos, nossos olhos se abrem e podemos enxergar. E a bênção seguinte, então, ela é feita, as bênçãos matinais são feitas de pé. São feitas de pé. Essa instrução que está na barra esquerda lateral do seu Sidur Beninoa, na qual está dizendo de que forma você vai fazer. Você vai fazer essa bênção de pé. Você recitou a do galo ontem e essa é a seguinte. Na ordem, ela é a seguinte. Na verdade, existem várias outras que você tem que recitá-las, né, todas, mas estamos abordando uma por uma para ficar bem assimilado este conteúdo. Então, você vai dizer que bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que abre os olhos dos cegos. É isso que você vai dizer e, maravilhosamente, você pode dizer isso na sua própria língua, você pode dizer isso em português. Acaso você conhece o hebraico e quer dizer isso em hebraico, tudo bem, não tem problema, você pode dizer isso em hebraico. Se você, porventura, não conhece muito bem o hebraico, mas consegue falar transliteradamente muito bem, tudo ótimo, você pode fazer isso de forma transliterada, sem nenhum problema. Agora, na parte direita está o texto. Na página 14, parte direita do seu Sidur Beninoa, está em Lashon Kodesh, ou seja, está em hebraico. Na parte esquerda superior, ela está, de que forma? Transliterada. Na parte esquerda inferior, ela está traduzida. Você escolhe a melhor opção para você, ou em hebraico, ou transliterada, ou traduzida, ou, se você preferir, ambas. Então, dessa maneira, você estará fazendo suas preces. Mas lembrando, já dissemos isso na introdução. Você pode fazer a sua brahá tranquilamente na sua própria língua. Hashem conhece todas as línguas. Hashem conhece todas as falas. Hashem é o autor de tudo que existe. Nada acontece sem a vontade de Hashem. Logo, Hashem aceita essa comunicação sua verbalizada através da sua própria língua. Não há nenhum problema quanto a isso. Tudo bem? Olá, gente. Então, nós estamos chegando no final do nosso estudo diário das 7 leis de hoje. E hoje nós aprendemos muitas lições importantes, da qual nós continuamos a aprender como foi a criação da idolatria, e vimos
que nós devemos ficar longe de todo tipo de intermediação, associação, ou com que seja outorgar algum tipo de falso poder ou falsa divindade além de Hashem. Qualquer tipo de pluralidade é idolatria. Não é bom, nós devemos nos afastar de tudo isso. Também você viu no estudo diário de hoje, você viu também que nós devemos tomar bastante cuidado e nunca estar profanando o nome de Hashem, nossos atos, nossa responsabilidade, a nossa vida diária. Ela tem que falar bem alto no nosso, propriamente dizendo, nosso exemplo de vida. Logo, você é uma mensagem ambulante e as pessoas vão ler o seu comportamento. E aquilo que você fala tem muito mais vida quando o seu comportamento é adicionado às suas palavras. Também, você aprendeu no estudo diário das 7 leis de hoje sobre mais uma brahá das bênçãos matutinas, das bênçãos da manhã, da qual nós agradecemos e reconhecemos que Hashem é o doador da visão e agradecemos por ele nos conceder a visão diária todos os dias. O quão poderoso é ele, quão bondoso é ele, quão maravilhoso é o Criador do universo. Bendito seja o nome dele. Então, gente, aqui nós chegamos ao final do estudo diário das 7 leis de mais um dia. E nesse final nós estamos nos despedindo, que Hashem possa lhe dar muitas brahut, muitas bênçãos maravilhosas para você e para todos os seus familiares a cada dia, e que Hashem a cada dia possa nos acordar prontos para cumprirmos mais e mais mitzvot, mais e mais 7 leis, mais e mais ramificações, e assim traremos muita luz, muita coisa boa, muita coisa positiva, muita bondade, muitas boas influências para o nosso mundo, e assim estaremos elevando as centelhas. Que Hashem nos ajude em nossa missão. Shalom, shalom a todos.